quem somos? Vamos definir primeiro, biblicamente, quem somos. A resposta está em 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Por isso que eu disse que é um texto que a gente já usou muito em outras ocasiões. 1 Pedro 2, 9 e 10. Quem somos está aí. Além de sermos embaixadores, filhos de Deus, templos do Espírito, vamos ver dentro desse texto o que o apóstolo Pedro, pelo Espírito de Deus, descreve o que somos. Está lá o texto. Mas vós sois. Então somos. Olha o verbo, vós sois. Primeiro o Espírito Santo manda dizer para os irmãos que é muito mais importante ser do que fazer. É muito mais profundo ser do que ter. Tem muita gente fazendo sem ser. Tem muita gente tendo bens materiais e usando muitas vezes até o poder do evangelho, mas não são. Ser precede o fazer. Ser precede o ter. Vida com Deus precede o serviço para Deus. Guarda isso. Vida com Deus é mais importante, precede, vem antes do trabalho para Deus. Tem muita gente trabalhando, fazendo, mas não são. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome curamos, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome fizemos muito movimento religioso. E Jesus vai dizer: foi ele próprio. E Jesus não brinca com palavras. E ele vai dizer para muitos que fizeram sem ser. Fizeram pela habilidade, pelo carisma. E como o Espírito de Deus é o Espírito de misericórdia e de socorro, muitos servem de ponte. Prega a palavra e o Espírito de Deus graciosamente intervém, salva, liberta vidas. Mas muitas vezes, aquele homem, aquela mulher, com a vida irregular diante de Deus, muitos vão passar por ele como uma ponte. E naquele dia, se ele não se arrepender, ele vai ouvir o que Jesus disse. Isso é muito sério. Então, ser precede o fazer. Primeiro nós precisamos ser íntimos do Senhor. Intimidade com o Senhor. Comunhão com o Senhor. Vida de santidade, de integridade. E aí sim, vamos fazer. Mas antes, pela graça dele, somos alguém reconhecido. Reconhecido nos céus e reconhecido no mundo das trevas. Deus sabe qual é o meu nome, o teu nome, o nosso nome. Lembra no capítulo 10 de Atos? Deus mandou um anjo e chamou aquele centurião pelo nome, Cornélio. Os céus nos conhecem. Mas o reino das trevas também nos conhece. Lá em Éfeso, capítulo 19 de Atos, quando Paulo começa aquela grande obra e a cidade é abalada pelo poder de Deus, e aqueles exorcistas ambulantes viram lá um endemoniado, chegaram e disseram: em nome de Jesus, que Paulo prega, saia demônio. O demônio disse: conheço Jesus e sei quem é Paulo. O diabo sabe quem sou, sabe quem você é, sabe quem somos. Então, o reino de Deus te conhece e o reino das trevas também te conhece. E sabe quem é quem
e onde está a autoridade genuína delegada pelo Senhor. Então, queridos irmãos, vós sois, dê glória a Deus, porque nós somos. Somos o quê? Vós, porém, sois raça eleita. O que é que nós somos, então? O que somos? Em primeiro lugar, raça eleita. Raça eleita. Amém, irmãos? Amém. Nós somos raça eleita. O que é eleição? É um processo de escolha. O Brasil tem 205 milhões de brasileiros. O estado do Espírito Santo é pequeno até, tem perto de 4 milhões de habitantes. E o Senhor colocou os olhos em você. Te elegeu antes da fundação do mundo nele, para a salvação e para o serviço. Foi ele que nos elegeu. Foi ele que nos escolheu. João 15,16, eu amo esse texto. Quando Jesus disse, não foi vós que me escolhestes, porém eu escolhi a vós, ou vos escolhi, para que vades, deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Raça eleita. Quem faz parte da raça eleita aí? Quem somos? Em primeiro lugar, participantes da raça eleita. O que mais? Sacerdócio real. Sacerdócio real. Eu poderia falar muito aqui sobre o sacerdócio levítico, mas os irmãos conhecem bem a palavra e nós estamos numa reunião de liderança. Mas nós pertencemos ao sacerdócio real. Lá em Apocalipse 1,6 diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Glória a Deus. Aleluia. Sacerdócio falava do povo para Deus. O profeta fala de Deus para o povo. O sacerdote do povo para Deus. O homem que intercede. O homem que carregava a carga, a responsabilidade e apresentava o povo diante de Deus. Como sacerdotes reais, nós precisamos ter um encargo no coração. O cuidado de todas as igrejas pesava nos ombros do apóstolo Paulo. O cuidado de todas as igrejas, se tratando da nossa instituição, pesa muito sobre os meus ombros e deve pesar nos ombros de cada pastor de igreja local. Amém? Nós somos sacerdotes reais que leva, que intercede, que representa, que paga um preço na oração intercessória em favor do povo de Deus. Glória a Deus. Sacerdote real para queimar incenso. Mas não só para queimar incenso. Adoração é um dos fundamentos da igreja. Mas não é só adoração. Outro dia Deus me deu uma palavra aqui, vocês lembram? No capítulo 17 de Mateus. Quando no monte da transfiguração, a glória veio, o semblante de Jesus resplandeceu, as roupas resplandeceram. Que coisa linda! Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, como é bom estar aqui. Hoje nós cantamos, como é bom estar aqui. Mas é bom estar aqui para ser renovado. É bom estar aqui para se encher. É bom estar aqui para ser mergulhado nos rios de Deus. Mas em seguida, tem algo a fazer. Precisamos conjugar adoração com serviço. No capítulo 17 de Mateus, Jesus está lá na glória. Pedro diz, que bom estar aqui, Senhor. Vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E vamos ficar só aqui. Vamos ficar nessa glória, nesse gozo, nesse deleite. Tem muitas igrejas que têm o foco principal e único só na adoração.
Aí, meus irmãos, vem o desequilíbrio. Sacerdócio para queimar incenso também, com certeza. Aleluia, mas não só. Quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, lá na planície, estava um pai com o filho endemoniado, lembra disso? Os discípulos não puderam expulsar, mas Jesus desceu do monte, foi para a planície, para atender a necessidade de um pai sofredor. A igreja tem que se encher, tem que estar renovada, tem que estar cheia do poder para cumprir um propósito. Não apenas para sentir o fogo, não apenas para cair no poder de Deus. Não, tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é glorioso, e eu amo isso. Mas não só isso. Sacerdócio para falar do povo para Deus, para queimar incenso, mas também para descer do monte da adoração, da transfiguração, por causa daqueles endemoniados, perturbados, sem esperança, que estão lá na planície dos nossos bairros, das nossas cidades, dos nossos estados. Compreende isso, irmãos? Quem compreende? Aleluia, glória, glórias! A igreja tem 5 propósitos: adoração, comunhão, discipulado, ministérios e evangelismo. Vamos equilibrar os 5 propósitos principais da igreja de Cristo na face da terra. E não sermos uma igreja que pende só para um dos aspectos. Equilíbrio. Fala comigo, equilíbrio. Diga, a casa da bênção é uma igreja biblicamente equilibrada e saudável para cumprir o seu propósito. Aplauda ao Rei da Glória. Terceiro, nação santa. Eu não vou me deter aqui na nação santa. Você ouviu muito durante um ano todo sobre santidade. Separação, separados para um propósito. A igreja é uma nação santa. Interessante que tudo que Pedro escreve, ele faz um paralelo com aquilo que Israel era na antiga aliança. Eu não trouxe os textos porque eu não estou dando um estudo bíblico, mas todo esse paralelo que Pedro coloca no capítulo 2, versos 9 e 10 da sua carta, tem um paralelo na antiga aliança. Israel era escolhido por Deus como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva. Mas Israel falhou no seu propósito. E todas essas atribuições que o povo da antiga aliança tinha, o Senhor transferiu para a igreja. Então nós somos o quê? Tudo isso. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, olha para cá, isso não enche o seu coração? Nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva. Deus, nesse caso, é exclusivista. Amém? Você é 100% dele. Nós somos 100% dele. Nós fomos adquiridos, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva. Você foi comprado, eu fui comprado, não com ouro, não com prata, não com dólar, não com real, mas com sangue precioso do Senhor Jesus. O que somos e para que somos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... Aí está o propósito. Para que somos? O que somos? Na parte A do verso 9. Para que somos? Na parte B
do verso 9. Para que somos? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que somos? Para proclamardes, para anunciardes, para pregardes, para falardes. De quê? Interessante que eu anotei aqui algo muito interessante. Preste atenção. A palavra proclamar, no original que foi escrito no Novo Testamento, é exagélio. Esse proclamardes só aparece no Novo Testamento uma única vez. E só nesse texto. Para que somos? Para proclamardes. Agora veja bem. O que significa proclamar? Significa publicar, declarar publicamente, anunciar, tornar amplamente conhecido para os de fora as virtudes de Deus. Então nós somos o que somos pela graça de Deus para proclamar, para falar, para compartilhar, para pregar. O quê? As virtudes. Olha para cá. Essa palavra virtude saltou aos meus olhos. Proclamar, falar, pregar as virtudes. O que significa a palavra virtude? Você já deu uma olhada? Já teve curiosidade de minuciar, olhar isso detalhadamente? Irmãos, a palavra virtude significa, é um adjetivo, tem a ver com adjetivos, qualidade. Virtudes tem a ver com qualidades de alguém ou de alguma coisa. Tem a ver com atributos. Tem a ver com excelência. Tem a ver com louvor. Então, nós somos igrejas, ou igreja no singular, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se virtude é qualidades, atributos de alguém ou de alguma coisa, quais são as virtudes daquele que nos chamou? Quais são as qualidades daquele que nos resgatou? O que somos e para que somos? Quais são as virtudes? A gente poderia numerar aqui dezenas delas, mas deixa eu te dar só algumas. A virtude principal daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o seu amor. Que virtude extraordinária do nosso Deus, do nosso Salvador. Anunciar o amor de Deus. O amor de Deus para com as pessoas. O amor de Deus para com aqueles que não o conhecem. É para isso que a igreja ainda está na terra, irmãos. Qual outra virtude? A graça. Uau! Que virtude tremenda do nosso Deus! É a graça. Favor que não merecemos. Tem que proclamar a graça dele. O amor dele.
aquilo que a pessoa não merece, nós não merecíamos, não merecemos, mas a graça do Senhor nos alcançou. Paulo dizia: sou o que sou pela graça de Deus. Amém, irmãos? É para isso que nós somos igreja, somos o que somos. E para que somos? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amor de Deus, graça de Deus. O que mais? Misericórdia de Deus, a santidade de Deus. Qual outra virtude? O poder de Deus para operar sinais, prodígios, maravilhas. É para isso que nós estamos aqui. Isso tem me incomodado. Os irmãos conhecem aquela expressão da igreja dos 3 S's. Nós já saímos disso, mas se não vigiar, tem gente voltando a isso. Lembra da igreja dos 3 S's? Salvos, satisfeitos e sentados. Salvos, sentados e satisfeitos. A igreja dos 3 S's, onde as pessoas contentam apenas em ouvir, passar um momento de confraternização com os irmãos, ouvir uma palavra, ter um momento de louvor, de adoração, terminou, ele está feliz, satisfeito, salvo, sentado e satisfeito, enquanto o mundo lá fora caminha para o inferno. Misericórdia. Nós precisamos rever aqueles líderes que estão um tanto quanto desmotivados, já foram mais intensos, já foram mais dedicados no evangelizar, no ganhar almas, no consolidar as almas. Ah, mas eu decepcionei. Ah, mas eu me frustrei. Meu irmão e minha irmã, não deixe a frustração, não deixe decepção, nada te parar, porque Deus te chamou, e você é o que é como igreja, para cumprir um propósito. Nós precisamos ser mais ativos do que temos sido. Precisamos botar a mão no arado outra vez, se alguém parou, e não olhar para trás. Porque quem nos alistou, irmãos, não foi o apóstolo Doriel, de saudosa memória, que já partiu e cumpriu bem a sua carreira, e guardou a fé, e com certeza terá do Senhor o seu galardão. Quem te alistou não fui eu, não. Não foi o seu pastor, não foi o seu discipulador. Quem te alistou foi o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não meça esforços. Diga não ao acomodismo. Diga não ao crente SSS. Salvo, sentado e satisfeito. O resto, desculpa a expressão, que se dane. Que o Espírito Santo te incomode. Que o Espírito Santo tire o seu sono. Eu oro para isso. Que o Espírito Santo vivifique isso. O que somos, que maravilha o que somos. Mas para que somos? Para quê? Para que poder? Para que transbordar de unção? Para quê? Para ficar sentado? Inerte? Ah, porque não tem porquê não. Jesus não vai aceitar nenhuma desculpa não. Jesus não vai querer ouvir nenhuma desculpa naquele dia. Você estará diante dele, olho no olho, face a face. O que fizestes, meu servo, com os dons que eu te confiei, com os dons que eu entreguei nas tuas mãos. Nenhuma desculpa esfarrapada será aceita.
Compreende? Eu não estou botando um peso em você. Eu estou te dizendo o alto privilégio. Aleluia, irmãos. De sermos boca de Deus, instrumento na mão de Deus, para tocar a vida de alguém aqui do nosso estado, aqui da nossa nação, que ainda não foi tocada. As nossas programações não podem estar voltadas somente para quem já é salvo. Esse é um problema da igreja convencional, tradicional. Toda a programação é só para quem já é salvo. Há muito ministério de manutenção apenas. Deus falou comigo essa frase, ministério de manutenção. Eu não quero ter um ministério de manutenção apenas, de manter o que está ali, e muitas vezes perdendo o que está ali. Uma igreja que já foi e está decrescendo. É sério isso. Deus quer de nós, não ministério de manutenção apenas. Vamos manter sim, vamos pastorear sim, vamos alimentar sim, mas vamos avançar, porque nós somos uma igreja não meramente pastoral, nós somos uma igreja apostólica. E apostólico é pioneiro, é aquele que bota o pé na frente, é aquele que avança, é aquele que rompe cadeias e proclama o evangelho da graça. Renuncie essa marca de crente SSS. Diga, eu não sou SSS. Diga forte. Diga outra vez. O que significa os 3 S's? Salvo, sentado e satisfeito, enquanto o mundo se arrebenta e caminha para o inferno. Que Deus restaure essa paixão. Se diminuiu de intensidade. Que os irmãos dê lugar ao Espírito de Deus. Nós podemos fazer mais, muito mais. Nós podemos realizar mais para a glória do Senhor. Nós podemos ser mais ativos. O mundo não tem o que nós temos. A sociedade não tem o que nós carregamos. Não tem, irmãos. A esperança não é Jair Bolsonaro. A esperança não é a política. É importante os governos, a organização política social. Claro que é, como cidade, como cidadão, nós precisamos disso. Mas a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele depositou em nós o poder, a unção com propósito. O que somos e para que somos. Isso tem a ver com identidade e com missão. Identidade e missão. Identidade e missão. Identidade e missão. O que somos, identidade. Para que somos? Missão. É isto que o Senhor espera de mim e de você. Que sejamos homens e mulheres dispostos, disponíveis para sermos porta-voz da graça de Deus para aqueles que não o conhecem. Guarde no seu coração.